Amigos, bem-vindos a mais um encontro do nosso curso sobre o estudo da série psicológica, Joana de Ângeles. Nesse momento, estaremos trabalhando o capítulo 11, Jesus e Decisão, e o capítulo 12, que é Jesus e Responsabilidade. É interessante ver essa sequência, né, de capítulos que Joana nos coloca, porque o capítulo 10, justamente, ela trabalhou a ideia da coragem, a importância da coragem, a coragem que é essa vontade determinada e necessária, né? Então, de uma certa maneira, ela introduz na coragem um processo necessário para chegar ao capítulo 11. E eu gostaria de provocar já nossas convidadas de hoje, a Cláudia Semeghini e Marluce Reis, essa questão, né, da decisão e essa ligação do capítulo 10 com o capítulo 11. Quem é que pode iniciar esse trabalho de discussão sobre esse tema tão provocativo que Joana nos coloca? Boa noite a todos. Essa temática da coragem, né, Gelson, é bastante interessante, porque Joana realmente vem fazendo esse encadeamento e nos entrega, né, agora o capítulo da decisão, e a coragem como esse enfrentamento, né, a necessidade da personalidade atual enfrentar os obstáculos, né, à medida que eles vão surgindo, e responsabilizar-se pelos atos. E o que ocorre no início, né, quando Joana nos apresenta esse capítulo da decisão, ela inicia com o confronto desse jovem rapaz com o Mestre Jesus, né? E ele se confronta com ele. É interessante que ela coloca a simbologia de parecia estar disposto, né? Sutilmente, Joana nos apresenta o parecia. E quantas vezes nós parecemos estar dispostos ao enfrentamento, né, com esse encorajamento que você cita, e vacilamos, e nos seguramos e não avançamos, né? E Joana nos apresenta esse início com essa simbologia do rapaz que parecia estar disposto, mas esquivou-se, né? E ela também usa essa palavra, esquivou-se, né? Justificou-se, e ela vai trazer as várias justificativas desse encontro com o mestre. E esse encontro, lógico, que é um encontro luminoso, um encontro onde ele está de frente com Jesus, com o homem integral, né? O arquétipo do self apacentado, sem conflitos, né? sem dilemas interiores. E ele, com esse encontro com o self, esse arquétipo, né, poderoso, luminoso, o encontro com o mestre provoca o luminoso dentro dele. É lógico, isso sempre é provocado. E esse luminoso dentro dele a gente pode considerar como se fosse o seu daimon, aquela vocação, aquilo a que ele foi chamado, o projeto de vida, o projeto reencarnacionista que é convocado naquele momento no encontro com esse self poderoso, né? E, de toda forma, houve uma provocação, isso é que a gente precisa também pensar, né? Porque às vezes ele não está pronto para a decisão, mas há uma provocação. E a partir dessa provocação, dentro dele, né, psiquicamente e emocionalmente falando, as forças interiores vão se movimentando para que ele possa se encorajar e seguir e tomar a decisão das suas escolhas, né, da sua vida. Mas o que nós trazemos aqui é que o encontro luminoso com esse self integral, o homem integral, nos provoca. Joana nos traz a simbologia desse encontro com o nosso mestre amado. E que esse encontro, já finalizando um pouquinho aqui, ele nos remete o quê? A que viemos nesta vida, que é uma frase que eu adoro, né? Que vez por outra eu uso, a que viemos nesta vida, porque nós não podemos sentar e ficar na beira do caminho, né? Temos vários encontros com esse luminoso ao longo da nossa vida, e o que é que nós fazemos com isso, né?
Eu acho bem interessante isso que está colocando, Cláudia, porque a gente pode pensar nessa decisão como esse compromisso do espírito. E aí eu me lembrei de uma frase, né, que o Jung diz, falando sobre essa voz interior aí que tu estás falando, esse chamado, né? E o Jung vai dizer, né, que a voz interior é a voz de uma vida mais plena e de uma consciência mais ampla e abrangente. Então, quando Jesus diz para o rapaz, né, mas tu vem construir no coração o reino de Deus, deixa os mortos enterrarem os mortos. A gente pode pensar, então, nessa escolha, nessa decisão que ele tem que tomar, né, de decidir por Jesus, seria sintonizar realmente nos propósitos maiores da nossa existência, que é isso, né, que Jesus coloca ali. E isso tem uma série de implicações, né, que a gente pode trazer para a nossa reflexão, que é o que nos move nas nossas decisões. Né? Onde é que a gente está tão apegado ainda? Muitas vezes nós ficamos muito apegados ainda no que os outros vão pensar, nas convenções externas, nós mantemos uma persona, queremos manter algo para agradar o mundo, e na realidade não atendemos a esse chamado maior, né, que Jesus diz que é construir esse reino dentro do coração. Então, ele está falando de uma profunda transformação e que ele não impõe, né? Ele faz um convite ali. Isso também é muito bonito, né? Na postura do Cristo. É interessante isso tudo que estão colocando, porque, de certa maneira, todo o exercício do despertar do espírito, quando ele toma ele assume, né, essa realidade de ser um espírito, esse princípio espiritual se torna um espírito, e começa a ter livre-arbítrio, né? Ter livre-arbítrio, e começa a fazer justamente esse caminho de começar a decidir e construir sua própria jornada espiritual, né? Em cima dos sentimentos, da vontade e do pensamento, que são as três forças da alma que estão dentro da dinâmica da qual o espírito vai ter que começar a trabalhar e criar, então, as suas opções. Então, Joana fala aqui, dentro disso que estou colocando, das várias intenções que movem o nosso mundo interno. Então, a gente não é uma pessoa harmonizada num único desejo, num único movimento. Existem vários vetores que se atravessam de nós, né? Trazendo apetites, trazendo as inclinações, trazendo condicionamentos do passado, trazendo ainda quadros da nossa natureza ligados à insegurança, aos medos, ao receio. Assim, então, de uma maneira, quando se coloca que essa decisão da qual Jesus provoca é a decisão para aquilo que é essencial para o espírito, né? E poder realmente se confrontar com as questões que são do ego e da natureza ainda primária do nosso ser, que se move, né, em favor da gratificação, em favor das projeções que a gente coloca no mundo, que vão buscar essa autoafirmação de nós mesmos, e essa questão de seguir o Cristo e abdicar, então, esses elementos que a gente dá muito valor, mas que, na verdade, são caprichos do nosso ego ainda imaturo, e que a gente tem que abrir mão em favor esse movimento essencial do espírito, que é esse convite para assumir a nossa verdadeira realidade, essa voz interior da Marluce, esse self que a Cláudia nos coloca, né? E como é difícil ainda a gente fazer esse movimento. Por que é difícil? Tanta gente é movida por indecisões, né? E muitas vezes não é que elas não saibam o que é importante. A gente sabe o que é importante, mas por que é tão difícil a gente poder realmente fazer esse ato voluntário, essa atitude lúcida, fazer uma decisão, né, consciente, como foi o caso desse rapaz, que tinha várias possibilidades, né? E Jonas coloca ele que foi estranho, né? Causou estranheza a atitude de Jesus. Então, o ouvido dele, né, a convite do Cristo, é estranho ao mundo da qual ele está identificado ainda, né? Mas mesmo já tem uma certa consciência, como nós temos muitas vezes,
da realidade espiritual, porque é difícil tomar decisões em favor do bem, em favor da verdade. O que você pensa em relação a esse desafio da decisão frente aos grandes movimentos da nossa vida? Eu acho que uma das questões que a gente pode pensar é o quanto a gente está ainda desconectado dessa realidade interna. Então, nós somos ainda muito sujeitos ao que vem de fora, ao que vem do coletivo, né? O Jung vai também dizer, né, que a vida criativa, a vida criadora, ela fica muito além das convenções. Então, existe todo um trabalho que a gente tem que fazer para se descobrir, para acessar esse reino que está dentro de nós. E um outro ponto ali que a Joana coloca é a questão do medo, né? Nós ainda temos muito medo, um medo que nos impede de seguir adiante. Então, por incrível que pareça, nós muitas vezes elegemos um caminho mais seguro, uma vida muito certinha, sem correr riscos, né? Porque esse lugar a gente conhece, e muitas vezes a gente tem medo de tomar a decisão e assumir esse compromisso, descobrir esse reino que Jesus propõe, porque o que Jesus propõe realmente é um programa de renovação interior, de transformação. E isso implica em viver a vida e assumir os riscos, e muitas vezes nós ainda temos muitos medos, né, que nos impedem de dar espaço, por mais que tenha, às vezes, aquele incômodo, aquele chamado, dizendo, não, mas a vida é mais que isso, né, falando nessa questão da plenitude aí que a Cláudia estava trazendo. Essa questão do medo, né, Marlúcia, que você traz, a gente pode pensar também nas experiências de vidas passadas, em que a gente ficou aprisionado naqueles conflitos, né, naquelas experiências traumáticas, né, naquelas experiências frustrantes, né, e que foram frustradas, né, e aí a gente sabe, quer dizer, o espírito vem para resolver questões, né, isso nós, né, ele sabe, o espírito vem e se propõe a resolver, mas quando há personalidade, né, quando o espírito reencarnado, a personalidade se defronta, né, com os enfrentamentos, com os obstáculos, as dificuldades, ela fica com medo e recua, né, porque ela, muitas vezes, ela já passou por aquilo, e toda aquela carga conflituosa lhe volta, né, e ela relembra, né, intuitivamente quanto foi difícil ultrapassar. E aí ela se recolhe, né, e não segue adiante, né, com medo. A Joana diz assim, o medo é fator dissolvente da individualidade humana, responsável por graves desastres e crises que poderiam ser evitados. Porque se a gente assume, a partir da coragem, a partir das escolhas, da decisão, e se a gente segue em frente, né, costuma-se dizer, está com medo, mas vamos com medo assim mesmo, né? E a gente enfrenta aquilo, a gente tem um upgrade, né, daquela informação passada, e a gente atualiza aquilo com uma lembrança positiva, né? E, ao invés disso, muitas vezes se fica parado, como você mesma já disse, naquela acomodação, né, da vida atual, e a gente pode pensar que vai ficando uma vida parada, e aí me remete a uma água parada, a uma má água, uma água estagnada, né? Uma água criando lodo, ao invés de ser uma água corrente, onde o fluxo da vida vai seguindo, né? É interessante essa questão do medo, que realmente o medo ele despotencializa o espírito, né? O medo ele vai realmente fazendo que tu perca a conexão com todas as dimensões ricas e fundamentais do self, da tua realidade espiritual, né? E tu vai se perdendo de ti mesmo, né? Por isso a questão da coragem é tão importante, porque a coragem é uma autoafirmação, né, de ti mesmo e daquilo que tu acredita, né? Então a coragem tem a ver com a firmeza da alma, né? Então quando a gente fala da firmeza espiritual, né, que tu tem que ter quando tu decide alguma coisa, quando essa tomada de consciência da tua capacidade, da consciência do que tu elegeu, né? Que Joana coloca aqui, da importância de observar o que a gente elege
para a nossa atual existência, né? Ou seguir a vida e vivê-la, né? Ou seja, focar para o futuro, para ir em frente em relação ao que importa, ou ficar preso nos condicionamentos do passado, acumulando tesouros mortos, né, como diz a benfeitora, para depois, né, ter que chorar pelo tempo perdido e pelas complicações que a gente vai se colocando a partir desse apego ainda ao mundo material, né? Ela fala dos gostos materiais, que são cadeias que acabam aprisionando nas nossas paixões primitivas. Então, eu acho que o medo envolve várias questões aí. Tem o medo de falhar, sim, né? Puxa, eu tenho medo de falhar e esse medo de falhar pode me paralisar, mas eu acho que o medo de falhar ele esconde muitas vezes um outro medo, que é o medo de assumir compromisso, né? De abrir mão da acomodação, de abrir mão dessas intenções ainda que a gente está acostumado. Esse jovem, quando foi questionado pelo Jesus, né, ele deu a desculpa de ter que enterrar o pai e a mãe, né? O pai, quer dizer, que estava tinha desencarnado, e aí a Joana falou, será que a intenção dele realmente era essa, ou foi uma desculpa que ele deu para não ter que se confrontar com o compromisso que Jesus estava colocando para ele? E esse compromisso é tão pesado, né? Mas, na verdade, ele é o nosso futuro como espírito, porque é o compromisso de desvelar e realizar a nossa potência espiritual. Então, em algum momento, essa decisão de seguir um mestre e de poder realmente viver a verdade espiritual que Cristo nos colocou, vai ter que, em algum momento, acontecer. Então, de certa maneira, né, gente, o que eu penso é que a gente está sempre decidindo, né? Consciente ou inconscientemente. Então, tem uma decisão que é do ego, né? E que às vezes é um ato consciente, mas dentro dessas desculpas e jogos, onde entra medos e interesses, né? Há o self por trás, a nível inconsciente, decidindo, né? De uma certa maneira, o espírito está sempre usando o seu livre-arbítrio. Ninguém fere o livre-arbítrio de ninguém. Então, dentro de nós, nossa consciência, a gente é livre, né? A gente pode estar constrangido por vários fatores, mas a decisão sempre é do espírito, independente da desculpa e das questões que envolvem o contexto da nossa vida, naquilo que implica a nossa existência numa determinada reencarnação, né? É interessante ali que ela está dizendo, né, que qualquer pessoa poderia sepultá-lo, né, sepultar o pai, mas ninguém, exceto ele mesmo, poderia encarregar-se da sua iluminação. Então, aqui a decisão, existem decisões que cabem a nós, né? Nós não podemos responsabilizar ninguém. Toda vez que a gente decide, a gente também está aprendendo a renunciar a outras coisas, né? Então, renunciar nos ensina a administrar perdas. Então, tem uma série de questões envolvidas para o espírito ali. E se, ao mesmo tempo, estava pensando nesse conflito interessante, né, que a gente tem medo de tomar essa decisão e assumir essa realidade maior que o Cristo está propondo, paradoxalmente, quando a gente toma essa decisão, né, muita coisa se acalma, né, e porque ele diz, né, o meu jugo é leve e suave, né, então, esse primeiro passo, esse assumir, ter essa coragem, como a gente começou a falar aqui, né, porque aí Jesus vai dizer que está tudo certo, né? Porque ele está com a gente, né? E nada é pesado, então. Então, amplia de uma forma extraordinária a maneira como a gente percebe a vida, os sofrimentos, os desafios. Mas esse primeiro passo, ele nos deixa livre, né? É a gente que tem que tomar essa decisão. É interessante, Marluce, quando você disse que a partir do momento que se toma uma decisão, a coisa fica leve e flui, né? Porque aquele conflito está ali, né? Aquele conflito está ali, o que
atraindo muita energia, né? A energia que é própria para se viver a vida e enfim, se resolver tudo que se tem. Então a pessoa fica naquele conflito, né, psiquicamente e a energia represada ali. Então, quando se toma essa atitude, quando se avança, né, aquilo se dilui, né, a energia aprisionada ali se solta, é liberada. Nós somos um sistema que se autoequilibra, então, se a energia está muito voltada para um lugar, ela está faltando em outro. A partir do momento que se toma isso, como você falou, né, que se torna leve, né, se sente um prazer infinito e uma força, né, e tem vontade, a gente muitas vezes experimenta isso. Agora eu vou ler muito, agora eu vou fazer isso, né, porque soltou aquilo que estava aprisionado, né? E aí sim a gente faz esse upgrade que eu falei e vai vencendo os obstáculos da vida, confiantes, né? Porque o mestre está ali, adiante, né? Sempre nos orientando, com todos os exemplos que deixou. É interessante, do ponto de vista psicológico, é que a decisão não necessariamente seja um ato de ação frente a uma situação que eu tenho que decidir entre A e B, né? Porque, de uma certa maneira, a gente fica postergando decisões, né? A Joana coloca, né? E postergando decisões, a gente acaba deixando para depois algo que vai ter que ser resolvido em algum momento. Por isso que diz que o momento sempre é este. Mas esse momento não é uma questão deliberada, assim, eu vou seguir por esse caminho ou outro. Às vezes a decisão é um compromisso interno, né? Porque, de uma maneira, a gente pode ver a decisão como um ato de vontade, ou um abdicar da tua vontade, seja por medo, por comodismo, né? Mas, de uma maneira, quando a gente fala desse livre-arbítrio, falando desse espaço dentro do campo interno do espírito, que é sagrado e é muito especial e central, que é a vontade, né? O uso da minha vontade. E essa vontade nem sempre diz respeito a uma atitude externa, uma atitude interna. Poxa, eu estou num casamento em conflito, eu tenho que me separar ou não tenho que me separar? Então, às vezes, a questão não é postergar uma decisão concreta, mas a minha atitude quanto decisão de lidar com aquela situação, né? E não ficar escondendo de mim mesmo, né? Ou dando desculpa para poder assumir questões que envolvem os valores espirituais, porque é isso que está em jogo, né? Acima de tudo, quando a proposta de Jesus está ligada a questões essenciais, né? E é isso que a gente começa de uma maneira, a criar situações, intenções subalternas, como ela coloca em relação ao rapaz, né? Eu digo que é por amor que eu tenho que enterrar meu pai, mas, no fundo, meu interesse não é por amor, é por outros interesses escusos, escondidos, que justificam eu não tomar atitude e seguir o mestre. Então, de uma certa maneira, essa decisão é uma decisão existencial, é de atitude, independente se eu vou tomar frente a X ou Y em relação ao movimento externo da vida, né? E essa decisão é a decisão que é o compromisso, né, da reforma íntima, dos valores espirituais, do trabalho, do trabalho comigo mesmo, do compromisso de me transformar. E isso que é a decisão mais difícil, né? Porque a gente começa a querer manter aquele lugarzinho que a gente está acostumado, né? De deixa mais um pouquinho aqui, né? Recebendo da vida, né? E depois eu decido o que eu vou fazer, né? Depois eu decido em crescer, em aprender, em me comprometer. Então agora não precisa tanto, né? Não me sinto em condições, desculpa, né? Eu não tenho saúde, eu não tenho recurso, mas são desculpa para uma recusa de usar aquele potencial que a gente veio aqui realizar. Então, essa lição não diz respeito só a uma tarefa, a um compromisso ligado a uma situação específica, mas, acima de tudo, é um compromisso conosco mesmo em relação ao que a gente quer da vida, né? Da vida enquanto caminhada
evolutiva, enquanto conquista espiritual, enquanto valores que me acompanham como forças da minha alma. É bem importante essa reflexão, né? Já estava pensando que é por isso que Jesus diz, né? Vem construir no coração de Deus. Então tem todo um trabalho aí, né? Uma tarefa, realmente uma decisão existencial, não está pronto isso, né? E essa construção desse reino passa por a gente viver essa existência, decidir assumir os compromissos que a gente fez antes de reencarnar, né? Mesmo que a gente não se lembre conscientemente, né? Tem essa força que vem do self, do espírito, que nos sinaliza que é essa consciência maior que está dentro de nós. É porque ela coloca que o convite de Jesus inicia por uma renovação íntima para melhor. Uhum. E a partir dessa decisão de querer o melhor, e o melhor é a verdade, é a luz, então começa esse movimento de renovação que implica, daí, claro, uma série de ações e um programa intenso, como a benfeitora nos coloca. Né? Então, mas, acima de tudo, uma atitude interna, né? que envolve essa decisão. E aí ela nos provoca com algumas frases, né? Que responderias a Jesus nesse momento? Né? Que é uma frase bastante provocativa, né? E que nos faz refletir, né? Esse encontro com o luminoso, com o que nós faremos com esse encontro com o luminoso. Porque, assim, quando a gente vai falando, vai trazendo Jesus e vai trazendo as explicações e todo o texto de Joana, é bom trazer ele para diante de nós. E se nós estivéssemos diante dele, né? Diante desse luminoso, o que é que nós faríamos, né? Diante desta grande personalidade que a gente pode pensar, o que é que o nosso ego, né, ainda vulnerável, faria? Porque esse é um exercício não para nos amedrontar, não, mas justamente para a gente ficar exercitando esse convite do mestre, né? Como se fôssemos o rapaz com o qual ele chegou, né? Ele prescrutava as almas, ele prescrutou e percebeu que ali havia uma possibilidade de algum despertamento. Se não pela atitude em si, como vocês estão trazendo, mas principalmente pela provocação interna, né? Então, Joana sempre nos provocando ao final, né? Que faríamos se nós nos encontrássemos, se a gente perderia essa oportunidade, deixaria pelo caminho, postergaríamos a decisão, né? Ou se a gente se deixaria impregnar pela presença do mestre e assim provocar mudanças interiores, né? Essas transformações tão necessárias. É por isso que quando a Malu fala que qualquer pessoa poderia sepultar o pai, né? Mas só ele poderia encarregar-se da sua iluminação. Eu fico pensando, né, quando a benfeitora coloca que Jesus era só oportunidade única, né? Quantas oportunidades únicas a vida nos coloca, que está ali o mestre, né, sendo simbolizado através daquela situação, né, disfarçado de X, Y questões que se apresentam, né, e que está ali o convite dele, e aí a gente não percebe ou não quer ver, ou em nome desse medo, desse comodismo, a gente abdica, né, desse momento único, que depois que passa, não tem como voltar atrás. E para poder, de novo, retomar isso, a gente não sabe quando a gente vai ter essa oportunidade, né? Porque é única mesmo. Né? E por isso que Joana coloca a importância de não postergar, né, essas decisões que envolvem esses compromissos essenciais, porque em algum momento tu vai ter que retomar isso e muitas vezes carregando fardos piores na tua costa, porque tu foi se comprometendo aqui e ali, né, ou foi se desviando do teu caminho, e quando tu vê, tu volta de novo àquela questão, mas com elementos que determinam uma complexidade, um sofrimento maior em relação ao que tu tinha lá no primeiro momento. Mas parece que a gente gosta de sofrer, né? Parece que a gente não escolhe o caminho do amor, a gente escolhe o caminho de
de ir empurrando, né, literalmente com a barriga, né? E aí vai a vida, em algum momento a vida vai, porque todo o livre-arbítrio envolve consequência, né, nessa decisão, mesmo que inconscientemente, né? E mesmo que, mas eu não sabia, eu não tinha intenção, isso não se justifica do ponto de vista espiritual, porque para além do ego tem a consciência do espírito, tá ali, né? Então, de certa maneira, a vida vai impor, né? Todo movimento que eu faço, eu estou decidindo por algo, né? Estou abdicando de algo a favor de uma outra coisa. E isso vai ter consequência na minha vida, de um jeito ou de outro, né? Nossa, Gelson, você falou aí desse encontro, inclusive simbólico, né, com alguma situação, e eu fiquei pensando, né, no convívio familiar que temos atravessado, né, a necessidade de transformação das relações, né, e como esse encontro aí com essa oportunidade, né, porque Joana coloca Jesus como a oportunidade, e a oportunidade constelada de diversas formas, né, para transformarmos a nós mesmos e as nossas relações no convívio, aquelas pessoas que viemos ter, né, para acertar as arestas, através do amor, né, e tantas coisas, né, todas as demais relações, né, profissionais, etc., como o convite, né, do mestre se apresenta em várias circunstâncias, né, e a oportunidade, né? Ele apresentando-se como a oportunidade dessa metanoia, dessa transformação interior. E quando você fala assim de perder a oportunidade, eu fiquei pensando, né? O rio que se pisa não é o mesmo rio, a água não é a mesma água, né? Nós não seremos mais os mesmos, as relações não serão, então as oportunidades perdidas, né? Pelo medo e por tanta coisa, né? Pelo comodismo, etc., da gente não entrar com os 2 pés nesse rio, né? Nos banharmos dessa água da oportunidade para a gente atravessar e ultrapassar essas barreiras internas, né? Mas a misericórdia divina é tão grande, né, Cláudia, que a água está sempre correndo, né? Então, quando a Joana fala, o momento é esse, né? Não importa o que a gente decidiu ou deixou de decidir, ela diz, o momento é esse, é agora, né? Nessa encarnação, se a gente pensar que agora, eu gosto de pensar assim, né, a gente está na nossa melhor versão, no celular a gente fica atualizando versões, né? Se a gente pensar que hoje nós somos o resultado de tudo que o nosso espírito já experimentou, né? Começar agora. E nisso, assim, eu acho a Joana super reconfortante, porque ela fala de pequenos passos, né? Do cair e levantar. Então, a gente não ficar se detendo também naquilo, porque eu acho que o convite de Jesus é a todo momento. A vida é o grande convite. Né? A vida é o grande convite. Então, porque aí a gente entra nesse outro tema aí, que é assumir a responsabilidade, né? Trazer mais consciência, né? E assumir a responsabilidade pelo nosso caminho, pelo momento que a gente está. Eu acho que tem essa visão bem positiva e otimista, né? Que a vida sempre é muito acolhedora e regeneradora, né? Tu está sempre podendo reparar o teu passado. Então, a vida é um convite à reparação. Mas, ao mesmo tempo, né, tem esses momentos do daimo, né, do espírito tutelar, que é a voz de Jesus, né, que a voz de Jesus é representada pelo espírito protetor. Os gregos tinham essa ideia do daimo, né, quando a alma descia na terra, né, ela vinha com uma vocação, e o daimo não acompanhava a alminha para não esquecer o que ela veio fazer aqui. Então, em algum momento, vai ter momentos muito cruciais em nossa vida, né? Muito importantes, que vão definir processos graves e profundos de uma dinâmica espiritual que envolve não só nós, mas pessoas que a gente está ligadas profundamente espiritualmente, e destinos que envolvem movimentos da vida, não enquanto só tarefa, mas enquanto projetos importantes, né, Marluce? E aí, quando a gente abdica desses momentos e decide mal, né,
a vida sempre vai nos oportunizar, com certeza. Mas é uma pena se a gente deixa de lado, né, aquele momento especial e de ouvir a voz, né, desse amigo espiritual que é o representante de Jesus também aqui, do benfeitor, nos intuindo, porque a gente tem muitas oportunidades. A vida realmente ela é generosa, mas como a gente faz num joguinho, né, de fazer de conta que a gente não percebe nada, que a gente não ouve nada, né, e no fundo a grande dificuldade é justamente assumir essa responsabilidade que estou falando aqui, que é o capítulo 12, né? De poder realmente ainda ter um mecanismo interno, a minha história coloca, que leva a gente fugir da responsabilidade, transferindo as coisas, o mesmo insucesso, para o outro, para o mundo, e botando a desculpa ou a culpa em tudo, menos assumindo que o responsável pela nossa trajetória somos nós mesmos. Né? E a benfeitora nos coloca aí algumas possibilidades que nós utilizamos de fuga, né? Uma é a projeção comportamental, a culpa é do outro, eu não tive sorte, né? A circunstância, inclusive alguns, né, colocando a culpa em Deus. Essa é a projeção, é a infantilidade de não olhar para si, né, e projetar no mundo que o mundo não o alimenta, o mundo não o socorre, né? Como se o mundo fosse um eterno doador, né? E a pessoa bastante infantilizada. Uma outra opção que ela coloca é a área da consciência, que ela diz o complexo de culpa atuante, trabalhando nessa, ocultando a infantilidade e a pessoa mergulhando nas depressões. E aí a gente lembra que a benfeitora nos fala sobre o complexo de culpa, que é algo persistente, perigoso, mas necessário, é um mecanismo reparador, para que a gente possa reparar aquilo que aconteceu, o erro do passado. Né? E na reparação do erro, ela nos diz, há a recomposição do campo energético agredido. E o campo energético é nosso e as nossas relações. A gente vai reverberando isso para o coletivo, né? Porque nós estamos numa sociedade. Então, esse processo infantilizado que a benfeitora nos coloca, né? De fugir dessa responsabilidade, ao invés de assumirmos a responsabilidade pelos nossos atos, como Marluz trouxe no início, pelas nossas escolhas, né? E com o nosso processo reencarnacionista. Né? Eu acho bem importante, Cláudio, falar, fazer a culpa como responsabilidade do que a culpa como desculpa, né? Porque existe essa culpa que é a lucidez, a consciência desse espírito que reconhece que falhou, né? E que quer reparar. Então, eu sou responsável pela minha trajetória, eu me equivoquei, tudo bem, vou seguir em frente, vou assumir as implicações disso, mas vou em frente, né? E tem a culpa como uma forma de lamentação egoísta, de ficar paralisado, né? E não crescer, com uma desculpa para não crescer. É a culpa patológica, né? Então, de uma maneira, a culpa patológica, ela se opõe à responsabilidade que a proposta que a Benfeitora nos coloca, que é um ato de amor, que a gente vê a responsabilidade, às vezes, como uma obrigação, como uma coisa pesada, Deus, porque eu tenho que fazer tal coisa, mas, na verdade, a responsabilidade é um ato de amor por nós mesmos. Puxa, eu posso, eu acredito em mim, eu me gosto tanto que me vejo capaz, né, de realizar alguma coisa, eu quero crescer, então ser responsável é pegar essa fatia da vida que é apostar em mim por amor, né? E me habilitar a crescer, a me reconhecer nas potências criativas que eu carrego. Então, eu vejo a responsabilidade aí como um ato realmente de usar a tua potência, de poder descobrir possibilidades novas do teu ser, porque é só na responsabilidade, no exercício da vida, que eu vou me revelando para mim mesmo, né? Enquanto as minhas possibilidades, as forças
da minha alma que estão ali latente e que precisam desse embate da vida para serem despertados. É muito bonito aqui que ela diz, né? A responsabilidade resulta da consciência, que discerne e compreende a razão da existência humana, a sua finalidade e suas metas, trabalhando por assumir o papel que lhe está destinado pela vida. Aí, graças a isso, o ser não se omite, não se precipita, né? Então, fala dessa ligação direta de responsabilidade com consciência, né? E quando eu começo a ter, porque toda vez que eu não assumo a minha responsabilidade, porque se nós pensarmos que estamos todos conectados, né? Que a vida existe enquanto relação, enquanto associação, e cada um tem um lugar específico nesse contexto. Toda vez que eu não assumo a responsabilidade, eu estou sobrecarregando o outro, eu estou sobrecarregando o sistema. Como o Jung diz, eu estou delegando para o outro decidir em favor de mim. Né? Então, quanto mais inconsciente eu estou, né, eu passo a responsabilidade para o outro. Então, é isso que a Cláudia estava falando das projeções. Então, o outro é o culpado, ou o outro é que decide, e eu não consigo assumir isso na minha realidade particular, né? É por isso que a benfeitora fala: o homem ainda prefere a manutenção das próprias mazelas, nelas se comprazendo. E aí eu fico pensando na vitimização, né? Aquela pessoa que fica se vitimizando numa autocompaixão, uma autopiedade, né? E como nós falamos, projetando para todo o entorno. E o que acontece muitas vezes, ela vai ficando estagnada diante desse seu projeto reencarnacionista, né? Diante da necessidade de se responsabilizar, e ela vai afastando também as pessoas, porque o convívio com uma pessoa que se vitimiza o tempo todo, né, aquele personagem que tem ó vida, ó céus, ó azar, né, e não sai daquela cadeira balançando e não age, né, e o personagem tem a esposa que diz, vai Zé, e ele não sai daquele lugar. E como é difícil o convívio, né, com uma pessoa vitimista, né, aquela pessoa que fica sentada se lamentando o tempo todo. É muito triste, né, é lamentável isso, né? É interessante que nessa questão de que a responsabilidade é um ato de consciência, né? Quando a gente vê quando é uma criança, né? Não pode ser responsabilizada, uma pessoa muito inconsciente, né? Com muitas limitações, não pode ser responsabilizada porque ela está imatura, ou porque ela não está lúcida, ou porque ela não tem consciência dos seus atos, né? Então, quanto mais responsabilidade, mais liberdade e mais poder. Poxa, eu sou responsável agora, eu fiz 18 anos, então agora eu posso ter algumas facilidades na vida, eu posso dirigir, eu posso assumir certas coisas na vida, tenho liberdade de fazer minhas escolhas, mas eu sou responsável por essas escolhas. Então, de uma maneira, a responsabilidade é um ato de consciência, e deve ser um ato de consciência de amor, né? Como eu falava antes. Né? Então, de uma maneira, se eu me colocar como responsável, é realmente acreditar em mim. Né? É poder realmente fazer valer a minha potência como espírito e exercitar minha liberdade, da qual me compromete com a vida. Quanto mais eu me sinto livre e capaz, maior o meu comprometimento. E por isso que Joana coloca aqui no capítulo que essa responsabilidade pode levar ao ser humano ao extremo sacrifício, né? Sem dor, né? Nessa ideia que vocês comentaram antes, que com Jesus o jugo é leve. Né? Então, se eu tenho consciência do que está implicado, né? E eu me responsabilizo e sou capaz, me permito ser capaz de dar conta daquilo, então eu posso sacrificar interesses, renunciar ao prazer do mundo, ao bem-estar de uma vida confortável, em nome de alguma coisa maior. Né? E isso não é um castigo, é uma realização espiritual. Chegar nesse lugar, né? Talvez não tenha consciência do que significa isso para o espírito de luz que serve
e está em comunhão, né, com o amor divino. A gente ainda está muito identificado com essa visão pequenininha, né? Eu não posso, eu não consigo, e eu não quero, porque se não querer, é uma opção pela mediocridade ainda da nossa vida, né? Por ainda não se permitir algo além, ir a mais. Então a gente vê a responsabilidade mais como um castigo, um peso, do que um fator libertador e realizador da alma em favor das potencialidades do nosso espírito, né? E se não são, como Joana coloca, os homens responsáveis, né, os grandes homens, né, que trabalham em favor da humanidade, seja na arte, na ciência, na cultura, na religião, e sacrificam, né, um cientista que passou a vida inteira num laboratório, né, e não tem férias, e não está ligado a isso, aquilo, porque a vida dele é amorosamente vivida no compromisso que ele assumiu de trazer para o mundo um benefício, né, de uma resposta necessária em favor da humanidade, né? Então, que a gente possa reconhecer na responsabilidade não um peso, mas um ato libertador da alma. E Joana fala, né? Ela fala em outras palavras, mas ela quer dizer a mesma coisa quando ela diz que a fala de Jesus advertindo para a responsabilidade, né? Acolhendo os que o buscavam para a cura. E aí a gente lembra daquela frase, vai, não peques mais, que Jesus tanto proferiu, né? No encontro com o luminoso, onde ele percebia a transformação da pessoa, mas ele percebia também as dificuldades daquele espírito diante da vida, diante de todo o seu entorno, né? Os enfrentamentos que ia passar, ele alertava, vá e não peques mais, né? E eu gosto muito daquela passagem do Velho Testamento que fala da mulher de Ló, onde Sodoma e Gomorra estavam sendo destruídas, né? E aí 2 anjos se apresentam para Ló e dizem que é para ir salvar os cunhados, né, os genros, que seriam futuros maridos das filhas, e eles não vão acolhendo aquele chamado. E aí sai apenas Ló e sua esposa, mas é orientado que eles sigam e não olhem para trás. E aí o que acontece? Sucede que a mulher de Ló olha, quando está havendo a destruição de Sodoma e Gomorra, ela olha para trás e vira uma estátua de sal. Então, essa mensagem do vai, não peques mais, me remeteu a isso. Porque a gente não pode olhar para trás, porque se a gente olha para trás, a gente ainda fica enlaçado por alguma coisa, alguma situação ainda que nos aprisiona, né? E nós estamos falando simbolicamente, né? Mas a gente não pode olhar para aquilo que passou, né? E muitas pessoas têm o hábito de ficar contando, mas eu sofri isso, eu sofri aquilo, né? Não olhe para trás. Siga adiante, siga em frente para que você não se transforme numa estátua de sal, né? E olhe para frente. Jesus nos provoca. Vá e não peques mais. E essa ideia que o Gelson trouxe, né, que a gente encara a responsabilidade às vezes como um fardo. E aqui a Joana traz um outro ponto muito importante, que a responsabilidade liberta o indivíduo de si mesmo, alcançando os planos superiores da vida. Olha que profundo isso, né, gente? Quer dizer, quando a gente tem essa coragem, né, toma a decisão e assume a responsabilidade, a gente está fazendo um trabalho que a gente não tem como dimensionar, né, em relação ao progresso espiritual, saindo do nosso mundo limitado, né, dessa visão mais egóica. E isso a gente vê mesmo, né, nesses espíritos que trabalham incansavelmente, porque depois ela vai dizer, né, desses espíritos que sustentam a humanidade e que trabalham pelo bom, pelo bem, pelo ideal, que são esses valores divinos, né? É interessante, realmente. Eu vejo assim, quando a gente abdica, né, porque a Joana vai falar em vários momentos, né, que a vida é uma luta, né, que a vida exige
é um convite para ser vivido, como a Cláudia falou, a gente tem que realmente entrar nessa água da vida, né? Não basta querer molhar só o dedinho do pé, né? A gente tem que entrar por inteiro, né? E essa inteireza envolve essa responsabilidade, né? Então, de certa maneira, quando a mulher de Ló ela vira uma estátua de sal, ela fica presa no ressentimento, na amargura, né? Então, essa estátua de sal é simbólica, né? É a amargura da pessoa que não quer ir em frente e ser responsável pelo seu movimento, deixando, né, o apego de lado e esse ressentimento, a mágoa, que vai trazendo a amargura do sal, né, até sendo uma estátua de sal. Então, muitas vezes, por essa recusa, né, de sermos responsáveis pelas nossas escolhas e assumir, quantas questões a gente não vai carregando para nós, né? E virando essa estátua de sal, prisioneiros de necessidades ou de discursos que impossibilitam essa caminhada evolutiva, né? Então, eu vejo assim muito nessa desculpa que muitas vezes nós nos damos para não sermos responsáveis pelo nosso caminho, um jogo contra nós mesmos, como vocês colocaram aqui, né? Que a responsabilidade é uma forma de libertar de nós mesmos, né? Ou seja, de uma certa maneira, não ser responsável ou não se achar responsável, ou não se sentir capaz de ser responsável, é realmente um jogo de autoestima desqualificadora de nós mesmos. Então, por trás desse comodismo, desse medo paralisante, dessa incapacidade de seguir em frente, né, e apostar em nós, né, e sermos responsáveis, tem aí esse desamor que eu falava antes, né, e toda uma dinâmica, seja o nome que a gente der para isso, culpa, ressentimento, fraqueza emocional, autocomiseração e assim por diante. Mas é uma escolha, né, juntando as duas coisas, né, a responsabilidade e a decisão do capítulo 11, né? Então, toda a falta de responsabilidade é uma decisão não por nós, mas contra nós. Então, de uma certa maneira, como diz a Joana aqui, né, que a gente possa assumir esse compromisso com o mestre, né? E na medida que a gente assume esse compromisso e nos responsabilizamos por esse processo, há um movimento de saúde, né? De saúde, de harmonia, de integridade, como a nossa benfeitora nos coloca. Por quê? Porque a gente vai realmente juntando os pedaços que fazem parte da nossa natureza, né, que estão dissociadas, e vamos integrando na medida que a gente movimenta nossas energias espirituais no compromisso que a gente assumiu conosco mesmo e com a proposta do Cristo. Então, é um fator integrador da personalidade, por isso que tem um papel curador, porque esse papel curador não é de uma perfeição que vem imediatamente, mas começa por uma integração das várias partes minhas que estão dissociadas, né? Então, a responsabilidade nos empenha ao movimento unificador da alma, integrando os vários elementos nesse movimento que a vida nos coloca. Até porque nada que nos é colocado, nada que nos é imposto, entre aspas, pela vida, vai além das nossas forças, né? Então, se a vida nos coloca desafios, se a vida nos faz convite a assumir situações ou o compromisso de sermos responsáveis por nós mesmos, é porque justamente nós já atingimos um grau de consciência e de maturidade espiritual para dar esse passo, né? E não acreditar nisso é impedir o nosso crescimento. Tem uma passagem muito bonita ali na Boa Nova, no capítulo 3, que Jesus está sentado assim como um peregrino, né, na frente de um templo,
E aí chegam os sacerdotes ali e um pergunta para Jesus, mas o que tu está fazendo ali? E aí Jesus responde, né? Eu passo aqui por Jerusalém buscando o reino de Deus. E aí o sacerdote pergunta para ele, o que era isso? E aí Jesus diz, esse reino é obra divina no coração dos homens. E aí o sacerdote diz assim, mas você sozinho vai fazer isso? Como é que é isso? Tu tem ajuda de um príncipe, de alguém importante? E aí Jesus responde, é essa frase que eu queria trazer. Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. E eu acho que é muito propício para essa nossa reflexão, né? Porque eu acho que todos nós somos os companheiros que vão chegar de todos os lugares, todas as épocas, e que Ele está nos aguardando, né? Então, a gente tomar a decisão e assumir a responsabilidade é assumir esse lugar de companheiro de Jesus. Eu achei belíssima essa passagem. É interessante, Manu, que é a terceira vez no estudo desse livro, né, que a gente toca nessa passagem da Boa Nova, desse convite, né, que Cristo está nos trazendo, né, para formar o reino dele dentro de nós, realmente. E não existe como fazer esse reino se não houver boa vontade e esse compromisso, essa decisão, né, que Joana coloca, que é a decisão de ser feliz, mas que exige a responsabilidade de todos nós, né, nessa empreitada, né? E no livro Segue-me, de nome do mesmo capítulo, traz uma mensagem também de que por onde Jesus passava, ele provocava uma movimentação e o ato de se levantar e seguir. E aí, nesse capítulo, vai citando algumas coisas, né, como os apóstolos, André e Tiago, como Mateus. Eu não vou me delongar, vocês podem ir lá buscar nisso, né? Mas esse ato de levantar e seguir Jesus, quer dizer, essa postura de sair do estado de sentado, a gente pensa simbolicamente, né, e colocar-se ereto, né, ereto, e aí muda o referencial do corpo, e aí tem-se uma atitude positivista e muda-se esse referencial e muda todo o estado psíquico, né? Então, Emmanuel nos traz essa mensagem de onde Jesus passava, provocava esse ato de levantar, né? Esse levantamento. E aí eu finalizo com aquela frase de Joana, que ela sempre nos traz os avisos, né, os alertas. Ela diz assim, neste momento, quando necessitamos dele, reformula os teus conceitos sobre a vida e passa a atuar corretamente, dominado pela responsabilidade. E como nós já falamos lá no início da introdução, Jesus e a atualidade, o status de atualidade, ela nos coloca atualizando isso também, neste momento, quando necessitamos dele. Então, é como se ela estivesse falando para nós, olha, agora, né, mais do que nunca, quando necessitamos do Mestre, coloquemo-nos de pé, levantemo-nos e coloquemos numa postura enfrentativa, né, responsável e enfrentativa diante da vida. A Amélia Rodrigues, ela é pródiga também em vários momentos do Cristo com os discípulos, ensinamento. Então, que a gente possa buscar também nesses autores, né, esse complemento da proposta da benfeitora, e ficar, para finalizar, com essa passagem aqui do capítulo tão bonito que a Malu colocou, né, que a responsabilidade liberta o indivíduo de si mesmo e alçando aos planos superiores da vida. Então, a gente possa querer o melhor para nós, que é alçar os planos superiores da vida. Eu quero mais, eu quero ir além, eu quero viver os recursos que Deus me colocou e que estão aqui dentro de mim à espera de ser desenvolvido. Então, desde que eu me responsabilizar comigo mesmo, nesse ato amoroso, eu posso chegar realmente a galgar esses caminhos superiores da vida espiritual que está à espera de cada um de nós, sem exceção. Basta esse compromisso, essa responsabilidade, essa decisão que a benfeitora nos coloca e nos ajuda a compreender melhor em favor da nossa caminhada. Então, encerramos com isso mais um momento de reflexão do nosso estudo, lembrando que vocês podem
nos acompanhando, fazer suas reflexões também, trazendo suas questões, seus comentários, que a cada 3 encontros a gente vai poder ter um momento de poder retomar essas questões e debater a partir do que vocês trouxeram pelo estudo do livro Jesus e Atualidade. Um grande abraço a todos, então.